Vamos iniciar aqui mais uma transmissão. Agora, como é que é isso aqui? Vou chamar aqui a companheira Lindsay. Hello! Olha Boa quem está aqui, noite. belíssima, sempre. Boa noite, muito obrigada. São seus olhos, mas eu agradeço e eu recebo. Você também tá muito gato. Nossa, eu tô cansado, na verdade, gente, mas é um cansaço bom, graças a Deus, né? Eu acho que É o calor, né, desse momento que a também, gente está vivendo, né? também. Hoje eu tô aqui de Muito óculos, bom. eu tenho que enxergar aqui as perguntas, que hoje quem vai acompanhar de pertinho essas perguntas é a nossa amiga aqui, a Lindsay, que vai nos auxiliar. E aí, Lindsay, como é que você está? Boa noite, eu estou ótima. Vou dando aqui boa noite para todos vocês que estão entrando aqui. Vou dar um tempinho para as pessoas irem entrando aqui para conversar um pouquinho com a gente no nosso bate-papo bem descontraído, né? Para poder aliviar esse calor que a gente está vivendo. E travou aqui? Não sei não. Espera aí, acho que travou. E eu vou ter que chamar novamente, gente. Eu acho que a nossa amiga aqui, ela caiu. Desentrou. Travou, menina. Tá vendo? É porque, na verdade, as pessoas estão entrando e é para dar esse tempo realmente para elas poderem nos acompanhar aqui no... Que hoje vai ter conteúdo, hein? Hoje vai ter conteúdo. Boa noite, Aparecida. Boa noite, Pádua. Boa noite para todos vocês que estão entrando aqui. Olha, eu vou agradecer imensamente a todos vocês que mandaram perguntas, a todos vocês que curtiram o nosso conteúdo, deixaram ali o seu comentário. Muito obrigada a todos vocês. A gente está lendo tudo com todo carinho, a gente está respondendo. E aí, com calma, a gente vai dando retorno para cada um de vocês. Mas a gente agradece imensamente a parceria de vocês aqui com a gente, né, Fê? Eu, com certeza, né, gente? A gente faz esse conteúdo aqui pensando justamente em contribuir, igual a gente falou semana passada, né, Lindsay? É bacana que esse canal aqui é legal, que a gente consegue hoje atingir muita gente, contribuir com a vida de muita gente. Isso é muito bacana, a gente poder ajudar o outro e também se ajudar, né? Porque quando a gente fala para o outro, para ensinar, para contribuir, a gente acaba aprendendo muita coisa também, né? Então é muito bacana. Exatamente. E, gente, olha, vai clicando aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Vai clicando nesse aviãozinho e vai enviando essa live para todo mundo que você acredita que essa live vai fazer algum sentido. A gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, dando continuidade no nosso último tema, que era propósito. Então, a gente vai dar continuidade aqui. Então, vai compartilhando para as pessoas entrarem aqui e a gente poder contribuir um pouquinho mais com todos. Boa noite, Maria José. Olha, a Maria José aqui com a gente. E também, gente, vai escrevendo aqui de que cidade vocês estão nos ouvindo, né? Para a gente poder saber até aonde estamos alcançando com essas lives, né, Fê? Nossa, na verdade, eu estava aqui pensando uma coisa bem interessante, que você está falando até do conteúdo que a gente está abordando, né? O AD Evolutiva que a gente teve, não só é engraçado, não só de profissionais. Muita gente que está procurando arquiteto, isso é muito legal, que veio questionar né, dar algumas sugestões, porque não entende realmente como é que funciona o nosso trabalho antes de contratar. Muita gente realmente não entende como é que é feita essa triagem de um arquiteto para fazer um trabalho, realizar desenvolver um projeto. Muita gente, muito estudante também, que vai e sai por aí, as faculdades formam e jogam no mundo e vão aprendendo ao longo da jornada, né? Então foi bem bacana durante a semana. Tive umas evolutivas bem legais também, né? Ah, que bacana. Boa noite. Olha, já falei, Maria José,
ao Marcos. Olha, a gente está com gente aqui nos assistindo de Miami, da Flórida, olha, de Ribeirão Preto. A gente está alcançando bastante gente. Temos clientes nesse lugar, hein, gente? Adoro, adoro, adoro fazer obras e projetos por lá. É muito gostoso. É uma outra situação, mas é muito prazeroso fazer. E aí, Fê, vamos começar? Vamos começar esse conto que hoje tem, igual eu falei, tem conteúdo e hoje é conteúdo que vai esclarecer, espero. A ideia é a gente esclarecer muito do como funciona o pré-entrega, na verdade, contratação de um profissional. Porque as pessoas realmente não têm ideia de como funciona, de como que é essa questão de honorar, enfim. A gente vai procurar passar o máximo de coisa durante esse período que a gente conseguir para alinhar. E hoje, o segundo P é chamado plano de trabalho. E aí a pessoa vai estar se perguntando, mas Felipe, o que é plano de trabalho? Bom, proposta é uma palavra que as pessoas colocam, né, Lindsay? E de maneira que eu, pelo menos, acredito que não é adequada. Por quê? Porque quando um profissional é chamado para, né, dialogar com o futuro cliente, na realidade, a gente tem que desenvolver uma metodologia, estudar a estratégia que a gente vai entregar o nosso trabalho para esse cliente. E aí, eu, pelo menos aqui no escritório, e aí né, Alice, a gente conversando, a gente entende que, na verdade, a gente entrega um plano de trabalho para desenvolver para aquele cliente um determinado material, né? E aí, eu acho que a nossa amiga aqui, gente, travou a Lindsay, não. Que aqui apareceu para mim que travou um pouquinho. Tinha travado, mas agora você voltou. Tá. Vamos dar continuidade para coisa. Você vai me interrompendo aqui também. Tá. Posso fazer um retorno aqui só para as pessoas relembrarem o que nós falamos? Bora lá. Então, vamos lá. Então, gente, o que acontece? No nosso último encontro, nós falamos sobre o tema propósito. O propósito, ele é o nosso primeiro pilar. Ele é de extrema importância para a nossa empresa. Então, esse é o primeiro pilar. O primeiro pilar que você precisa ter definido e ter clareza dele é o propósito. Segundo pilar, que a gente vai abordar aqui rapidamente, é produto. Produto ou serviço, depois que você tem o pilar propósito definido, você consegue definir quais serão os produtos que você vai trabalhar, qual será os serviços que você vai prestar, né? Então, este pilar é também muito importante, eu vou chamar de pilar 2, produto. Terceiro pilar, pessoas. Empresas são feitas de pessoas. Então, repito, depois que a gente tem esse propósito definido, também você consegue se alinhar, contratar pessoas que estão alinhadas com o seu propósito e seus valores. Quarto pilar, que são processos. Que aí a gente agora vai entrar um pouquinho dentro dessa área, que a gente está chamando de plano de trabalho. Agora a gente vai desmembrar um pouco para vocês da importância dos processos. Por que processos são importantes? Porque a gente precisa ter eficiência e dinamismo. Sem processos, você não tem eficiência, não tem dinamismo. Então, a gente vai abordar um pouquinho aqui para vocês entenderem da importância desse quarto P, que são processos. Você precisa ter processos dentro da sua empresa. E, na realidade, eu até vou chamar aqui, não é nem só para empresas, tá? Na realidade, para você ter esse eficiência... Gente, eu amo essa palavra, eficiência. Como eu amo isso! Então, para você ter eficiência, para você ter dinamismo, para você ter... Sumiu a palavra aqui na minha cabeça. Para você precisa... Você fazendo isso, tanto dentro da sua empresa, e também você pode levar isso, que a gente vai falar aqui também, para dentro da sua vida, para você ser mais produtivo. Você ganha mais tempo e aí você consegue ter mais qualidade. Você evita ter prejuízos, tá?
É algo que dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas é algo de extrema importância. Os processos, eles te ajudam você sair do ponto A e o ponto até o ponto B. Então, de A a B, vocês vão criar etapas dentro, né? E etapas de como é feito cada coisa. Então, você tem que investir realmente um tempo. Gente, é escrever mesmo, tá? Etapa por etapa. Porque você tendo tudo muito bem detalhado, você evita prejuízo, você consegue, como eu te falei, ter eficiência e ter uma qualidade melhor na sua entrega, em todos os aspectos, tá bom? Agora eu vou passar um pouquinho para o Felipe e depois eu volto mais um pouquinho com vocês. E também, gente, o que vocês, como esse é um tema um pouquinho mais denso, as dúvidas que surgirem, podem colocar aqui, que eu vou lendo, e se der tempo a gente vai dar um retorno para vocês, tá bom? Inclusive, se você quiser parar para alguma pergunta que venha surgir, pode. Vamos seguir aqui, que acho que é sempre muito bacana a gente contribuir, né? Perfeito. Bom, como a Lindsay falou, o processo, principalmente para nossa rua, seja em diversas esferas, ele é muito importante para a gente chegar no final do processo com sucesso total absoluto. E não é diferente quando a gente vai fazer um alinhamento, que é aí que eu falo, é alinhamento de expectativa, seja com o cliente, seja com quem você está vendendo, no caso do profissional. Então você vai vender o seu produto, que é o serviço, a prestação de serviço. Então você precisa alinhar com o seu consumidor essa venda. E do mesmo modo, o cliente também precisa entender com clareza o que é que você vai oferecer. E aí, por isso que eu acho, proposta é algo que é muito superficial. A palavra plano de trabalho, que é realmente você entender todos os seus processos, entender o que você pode contribuir para o outro, eu acredito que é a nomenclatura, que é a definição correta para isso, para esse documento que a gente entrega para o cliente, para ele estudar se ele nos quer na vida dele ou não. E para que isso funcione, tem muita regrinha, e a gente vai passar aqui 5 passos que a gente acreditou, né? Discutindo, Lindsay, a gente acreditou que é um compilado bacana para você conseguir vender a sua ideia para o cliente e ele se alinhar com você e aí seguir o barco, se ele quiser contratar você para fazer esse trabalho. Vamos falar então pontualmente. Aí, se você quiser me interromper para complementar, fica à vontade, se tiver pergunta aqui também. Bora lá. Primeiro de tudo, o profissional, ele, quando você, por exemplo, é um recém-formado, uma pessoa mais inexperiente, certo? Em grande maioria, você já vai fazendo tudo, sem entender o que é que você pode, de fato, contribuir para aquele cliente. Então, a primeira regra que eu costumo dizer é entender qual é que é a sua habilidade real. Vamos exemplificar isso? Bora lá. Primeiro, se eu sou um excelente... Se eu faço 3Ds maravilhosos, por exemplo, por que é que eu vou vender obra se eu não curto fazer aquilo? Que entra naquele tema, inclusive, que a gente falou na semana passada, que o meu propósito é, de repente, vender e executar a obra para aquele cliente. Eu vou fazer aquilo com amor, com paixão total? Não. Então, por que eu vou vender essa atividade se eu gosto mesmo de fazer? Se eu consigo fazer, por exemplo, 3Ds maravilhosos, se eu consigo contribuir para eles de uma maneira incrível nesse segmento. Do mesmo modo, eu posso vender projetos de interiores, por exemplo, mas eu já não tenho tanta aptidão com projetos de arquitetura, casa, edificação. Então, por que é que eu vou vender isso se eu não vou me empenhar completamente nesse segmento? Então, primeiro de tudo, que eu acredito, é você sentar com muita calma. É difícil, porque no meio da correria do dia a dia, a gente acaba que vai pegando as coisas, vai fazendo, né? Mas entender, de fato, o que é que você consegue executar com facilidade total absoluta, que você passaria a vida inteira fazendo isso. E aí você consegue entender qual é a sua real habilidade. O que eu posso oferecer para esse cliente, né? Bom, número 2. Quando eu... Tá bom, tudo bem. Eu entendi o que eu vim fazer, de fato, né?
eu vou começar a me vender, a me lançar. Então, eu vou montar todo o meu material voltado para essa atividade que eu vou entregar. E aí, eu vou começar a captar os leads, né? Que são os clientes. Mas, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, é entender também a necessidade desse cliente. Dentro do que eu vou oferecer, entender o que é que ele precisa. E aí, como é que eu faço? As pessoas, elas têm mania principalmente quando a questão é reforma, elas já vão no apartamento, né, já vai lá ver a coisa, já tem todo um custo, porque tudo dentro do escritório, o simples fato de você se deslocar para ir visitar um futuro cliente que ainda não fechou um acordo comercial com você, é um tempo, é um custo para o escritório. Então, às vezes você consegue fazer um simples alinhamento com esse cliente de maneira hoje online, então fazer uma reunião online, ou mesmo por telefone, para quê? Para que você consiga extrair o que é que ele quer. Por quê? Isso é importante. Porque, na verdade, às vezes o que ele quer não está apto com o que você tem de habilidade para oferecer. E aí, os dois vão estar ali totalmente desalinhados, perdendo tempo. Concorda, Lindsay? Sim, 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 exato. Então, eu acho assim, acho não, tenho certeza absoluta, né? Primeiro de tudo, você tem que entender o escopo do trabalho que você vai, a sua habilidade, e em cima disso, entender o que é que o cliente vai te oferecer em contrapartida de trabalho. E isso é muito bacana, que você pode entender uma simples ligação, pedindo um material prévio para você entender. E a mesma serve para o cliente. Às vezes o cliente já está tão na ansiedade de, nossa, já quero realmente fechar com o profissional. Sem, de repente, entender o que ele tem a oferecer e sem, de repente, nem mesmo saber o que ele quer com clareza. Às vezes esse bate-papo inicial, que é muito preliminar mesmo, você consegue alinhar, inclusive, aquela prestação, o escopo daquela prestação de serviço com muita clareza, sem nem mesmo ter feito muito movimento dentro do escritório. Então, assim, o número 2 eu entendo que é, se fosse pontuar, entender a necessidade do seu cliente. Isso, para mim, é fundamental para você começar a elaborar uma proposta financeira, uma proposta, né? Começar a listar o escopo do que você vai oferecer, porque isso lá na frente, inclusive, vai reverberar em questão financeira, que você vai ter que computar isso em tempo que você vai gastar para aquela atividade. Então, você vai precisar listar aquele escopo e entender como é que você vai precificar isso. Isso vamos falar em breve, né, Lindsay? Sim. Tem perguntinha aí, Lindsay, para molhar o bico, tomar uma aguinha? Ah, não, por enquanto não. Tá todo mundo bem tranquilo. Ou o tema não tá interessante, mas tá todo mundo muito quietinho ali, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos seguindo. Diga aí. Fê, deixa eu te dar uma sugestão. Eu não sei se você tá no seu Wi-Fi, mas então, eu acho melhor você colocar no 3G, no seu 4G, porque o seu Wi-Fi tá dando uma oscilada, tá? Agora foi, né? Agora tá. Nossa, tá bem melhor agora. Até seu áudio melhorou. Tá ótimo, agora tá melhor. Vai me dando esse feedback. Então, eu vou deixar o Felipe agora dar uma descansadinha na voz dele e vou voltar aqui. Então, você pegando tudo que o Felipe falou, o que você vai precisar fazer em cima do que eu falei de início? Você precisa definir, escrever todas as etapas. Vamos falar desse tema que ele pegou, que é o atendimento ao cliente. Então, como os processos e as etapas vão funcionar nesta modalidade? Você vai escrever como você faz isso, etapa por etapa, e vai escrever todo esse processo ali. Por quê? Esse processo, para que ele serve? Ele serve para aquilo que eu já falei, para trazer eficiência para o seu trabalho e para muitas vezes, dentro desses processos do que você está fazendo, você consegue identificar perdas, erros, e ele vai servir também para você sempre você vai fazer esses processos, gente, e sempre você vai voltar e vai readaptá-los, vai colocar ele de uma forma, não é que você fez esses processos, como eu faço isso.
E nunca mais você vai visitar esse arquivo, não. Você vai revisitar ele constantemente, porque ele precisa ser remodulado para quanto mais você deixa ele alinhadinho, certinho, mais você consegue eficiência nas etapas. Porque a gente tem muitas etapas dentro do escritório. A gente tem a etapa na hora que a gente atende o cliente, na hora de fazer um projeto, na hora de fazer um levantamento orçamentário, na hora de fazer uma gestão de obra. Então, para tudo isso, vocês vão criar processos. Vocês vão fazer todas as etapas. Como eu faço isso, Lindsay? É só fazer uma perguntinha simples. Como que eu faço isso? E vai escrevendo etapa por etapa. O que isso te ajuda? Ajuda ali na frente quando você for contratar um colaborador. Ajuda para na hora que você for treinar a sua equipe. Você precisa olhar sempre esses processos. Porque às vezes a gente está reclamando, ou um funcionário não fez aquela coisa. Ok, aquela coisa que ele não fez, estava descrito a etapa, o passo a passo nesse processo? Entendeu? Então, assim, tudo, gente, tem que estar escrito e de uma forma muito clara. Treinar a sua equipe com todos esses processos. E isso é fundamental, né, Fê? Sim. Não, e aí, isso que você falou veio de encontro até com o terceiro ponto que eu ia comentar. Que é, na verdade, a gente está, na verdade, ensinando de maneira muito genérica, geral, como é que você vai fazer um passo a passo para montar uma proposta bacana para o cliente entender. E você, que assim, hoje, para mim, é muito importante você ter alinhamento de expectativa. E para tudo isso, claro que veio muito tempo, a gente, igual você falou mesmo, né, Lindsay? Que você tem que sentar e trabalhar nisso, em processos, mas você tem que, na verdade, alinhar. Esse processo tem que te levar para um único objetivo, que é alinhar o que você vai oferecer de tal maneira que não tenha vazamentos ali, você não tenha problemas. Porque às vezes um detalhezinho que você não esclareceu, principalmente na hora que você está vendendo o produto, que é essa fase, que é a venda do teu trabalho, é a venda do serviço que você vai prestar. Às vezes, um detalhe que você não alinhou vai te levar lá na frente para um caminho que não é muito bacana. Então, é legal, assim, você sempre formular um documento e fazer todo esse caminho para alinhar com o seu consumidor, né? Sim. E aí, que aí vem o seguinte, que é o terceiro ponto. Mapear os processos do começo ao fim. O cliente ele vai entrar aqui e aí eu vou ter esse relacionamento com ele, conversando, alinhando, né? Fazendo esse briefing inicial, que é o que eu falei. Você pode fazer isso de maneira até por telefone, é um briefing inicial. Para quem é leigo aqui, que talvez tenha gente que não é da área, o que é um briefing? É, na verdade, um alinhamento de expectativa. Tem um briefing mais apurado, que é onde você vai entender com detalhe as necessidades do projeto, mas tem um briefing, que é esse inicial, que você vai entender assim o que ele quer, o que o cliente quer, e o cliente vai passar o que ele quer para o profissional. Depois disso, o que você vai entender? O que eu vou oferecer? Dentro de um projeto, quais são as etapas do que envolve o meu trabalho? Lista, isso é muito importante quando você vai elaborar o seu plano de trabalho. Então, você listar exatamente cada item. Eu vou fazer o estudo aqui, então eu vou usar tantas horinhas ali para fazer esse estudo. Vou fazer 3D, vou oferecer para o cliente imagens tridimensionais. Vou oferecer, então faz parte do meu escopo. Vou oferecer visita à loja, que isso é uma coisa, né, Lindsay, que dá muito desalinho às vezes. Porque tem profissional que acaba que não esclarece essas questões de você ir até a loja com o cliente, acompanhar a especificação, acompanhar, de repente, a compra. E aí o cliente ele entende que aquilo está incluso dentro do processo e, na realidade, o profissional não esperava por isso. Ele achava que que o cliente teria, com o material que ele vai desenvolver, teria a destreza de ir no local e entender o processo. E, na realidade, ele quer, muitas vezes, ou não também, essa consultoria mais próxima. Então, também você entender o que é que você vai oferecer extra escopo,
né? Então, assim, é mapear mesmo, é fazer um checklist muito detalhado, importante, de todas as etapas que envolvem o seu processo. Para quê? Para que você alinhe com o cliente tudo o que você vai oferecer e tudo o que ele quer. Certinho, Lindsay? Quer contribuir com alguma coisa? Gente, então eu vou contribuir aqui. Então vamos lá. Quando você vai fazer esse plano de trabalho, uma proposta, então assim, importante você colocar item a item. Tudo o que será feito, exatamente tudo, nos mínimos detalhes. Se você tem preguiça de fazer isso, contrate e coloque uma pessoa para poder fazer isso. Mas isso é de extrema importância. Porque tudo quando você tem, todos os processos quando você tem com clareza, neste início muito bem claro e definido, você evita atrasos, prejuízos, problemas com o seu cliente, lá no final da sua entrega. Porque o que acontece? Agora no início nunca nada acontece. Vai sempre acontecer lá no final. E como você evita esse lá no final ser um transtorno? Ter processos claros aqui no início, seja na sua proposta, no seu contrato e depois em toda a sua linha de trabalho, tá? Escrever item a item. Uma outra diquinha. Às vezes a gente usa termos voltados para a nossa área, mas na hora de montar uma proposta para um cliente, o cliente não fez arquitetura, não fez interiores. Então, vamos usar um vocabulário que seja mais prático de entendimento para esse seu cliente, porque isso aí também evita a gente ter problemas, né? Quer conversar sobre o vocabulário de arquiteto, de design de exteriores, de engenheiro? Converse entre profissionais. Mas na hora que você vai atender um cliente, é ótimo você usar um vocabulário que se adapte mais a esta linguagem que seu cliente está acostumado, né? Montou uma proposta, eu vou pegar, porque, gente, são tantos pilares, mas eu vou pegar aqui do plano de trabalho e da proposta. Montou uma proposta muito bem definida, como a gente falou, levando o cliente do ponto A ao ponto B, você vai pegar essa proposta, você vai sentar com o seu cliente, vai ler essa proposta com o seu cliente, porque muitas vezes a gente manda a proposta para o cliente e o cliente não para ler, muitas vezes por falta de tempo mesmo. Então você pega essa proposta e leia com o seu cliente e vai explicando item a item o que está nessa proposta e o que não está nessa proposta. Deixa tudo muito esclarecido, tá? Isso também é uma prática nossa, que também a gente ganha aí muito fazendo isso. Pode falar, Fê. Foi com você, com vocês, que eu acho que a gente trabalha mais ou menos da mesmo modo, Lindsay, que é um ponto importante. Proposta, assim, eu tenho como uma premissa. Por quê? O que a Lindsay falou é uma realidade. O cliente, ele não estudou arquitetura. Não faz, muitas vezes, alguns termos, as etapas que a gente define, porque tem um padrão. Todo escritório, cada um tem a sua metodologia, mas tem um padrão que a gente aprende, inclusive, na faculdade, enfim. E o cliente não tem obrigação de saber isso, né? A gente tem obrigação de esclarecer isso. O que eu costumo fazer é obrigatório, gente. Como a gente não se alinhou, não conversou antes para poder entender o que você precisa. Então, nós vamos tirar aí 40 minutos, que não leva mais que isso, gente, para sentarmos e apresentar presencial, se for possível. Porque na época da pandemia agora, né? Que agora tá tudo mais tranquilo, né? Mas na época da pandemia foi bem complicado fazer isso, as pessoas se encontrarem. Mas hoje, gente, não tem desculpa também. Encontrou 40 minutos. Vou apresentar o meu trabalho para você. Eu vou explicar como é que eu vou te oferecer. Eu vou me vender para você. E isso faz toda a diferença. Porque o cliente, ele espera que você realmente explique o que ele tem dúvida. E ali, naquela conversa de 40 minutos, saem ainda outras dúvidas que às vezes não estão inclusas naquele plano de trabalho. Vou falar muito plano de trabalho, gente, para fixar mesmo na cabeça. Proposta é uma palavra demodê, hein? Vamos colocar plano de trabalho, de agora em diante. Então, às vezes, você está explicando um tópico ali,
a pessoa não entendeu, mas ela fala, ah, tá, mas e por vezes também está fazendo uma comparação com outro profissional que também não é crime, gente. Nós estamos a serviço da sociedade, Existem diversos profissionais com talvez até estilos muito próximos, que o cliente se encantou, de certo modo, pelos mesmos do estilo daquele profissional, mas pelo nosso também. Então a gente tem que também entender e saber aceitar que não é uma concorrência, mas existem clientes que às vezes estão querendo ter opiniões diferentes de um mesmo assunto. Então ele quer entender, eu gostei muito daquele profissional, do que ele apresentou para mim, mas também gostei desse, mas eu quero entender o que ele vai me oferecer de diferencial do outro. Então, é você sentar e explicar para o seu cliente qual é o seu diferencial. Isso é muito importante. E isso esclarece, assim, gente, o cliente sai até assim, nossa, mas é isso tudo? A outra profissional, eu não tinha entendido isso, agora eu entendi, então eu posso entender que, tá, aqui eu vou ter, de repente, visitas em loja que aqui não tinha. Então, eu prefiro talvez optar por aqui. É como um carro. Às vezes você não tem lá um carro que vem com um item a mais e um outro, né? Fazendo uma comparação bem grosseira. Então, você vai optar por aquilo que for para você mais benefício. É você mostrar o benefício que você vai trazer para a vida daquela pessoa, né? E a live tá legal hoje, hein, Lindsay? Tem gente aqui curtindo, acenando. Olha que legal. É isso mesmo, gente. Então, assim, o que é importante? Eu também vou dar dicas aqui para quem não é profissional, né? Também é de extrema importância você conhecer, tá, gente? Você conhecer o profissional que você está contratando. É muito importante você pegar outra referência, você conhecer o trabalho desse profissional, tá? Você conhecer a forma com que ele trabalha. Você precisa se identificar com esse profissional. Porque as obras, a obra demora muito tempo. Então, eu até falo para os meus clientes, vamos olhar outro profissional. Porque, assim, você tem que ter, você tem que ter uma empatia, porque a gente vai entrar muito na vida de vocês. A gente vai conviver por muito tempo. Então, você precisa ter um link ali de você com o profissional. Tem que ter uma empatia, senão, gente, fica muito desafiador, tá? E ao contrário, também é real. Então, muitas vezes também o profissional ah, é, pega a obra ou pega um cliente de qualquer jeito. Vamos lá, gente, vamos olhar para o primeiro pilar. Esse cliente, esse fornecedor, esse funcionário, ele está compatível com o seu propósito e com os seus valores? Entendeu? Porque assim, às vezes a pessoa tá reclamando muito, tá muito pesado, porque provavelmente ela não cumpriu a ordem do primeiro pilar, que era propósito e valores. Então, olhem para esse local também, porque é de extrema importância. E o cliente também, tá? Então, isso é bom você fazer para os dois lados, tá bom, gente? Pode Na falar. realidade, pessoas, elas têm assim, a gente tem que pensar que somos empresários, e é uma empresa, então o cliente não tá, ele se alinha, se afiniza com você, de certo modo, porque a gente tem um tratamento muito pessoal, é muito personalizado que a gente, né, a grande maioria dos escritórios, o titular ele está muito presente, o diretor, o dono. Mas a gente tem que também se colocar no lugar desse empresário, e não ficar chateado, às vezes, quando o cliente vai trazer uma outra opção. Claro que não comparar preço, porque isso eu até falo para todo mundo, né? Como uma diquinha. A gente tem que, na proposta, você vai mostrar o seu valor. Então, ele vai comparar o que você vai oferecer de benefício. E aí, se ele está realmente, de repente, por uma crença dele, comparando preços, aí, se você não se sente confortável em entrar nessa linha, cabe a você também definir e falar, não, então, eu estou te vendendo o meu valor, não o preço do meu plano de trabalho. Então, isso também é muito legal, você ter essa clareza e pensar como empresário. E aí você também, se não for para ser, se ele estiver pelas crenças, enfim, não se afinizarem, tá tudo bem, porque ele vai seguir com uma outra empresa que vai servir
para ele de uma maneira mais adequada. Então, é isso que talvez o plano de trabalho ele vai trazer também de benefício. Ele vai te filtrar, inclusive, se aquele cliente, se o profissional, se vocês têm compatibilidade. Então, é muito importante você ter essa clareza durante da elaboração do documento, a apresentação. Bom. Então, por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui, em cima da minha experiência da minha empresa, como por cima, porque não dá para entrar aqui, né? Isso só em conteúdo fechado, tá, gente? Mas esse plano de trabalho, cada empresa, por exemplo, a minha empresa ela tem o meu DNA. A empresa do Felipe tem o DNA dele. Então, essa proposta vai acompanhar os processos que tem característica de cada escritório. Então, por exemplo, você pode elaborar uma proposta com todos os seus serviços, vai depender do que você está entregando para esse cliente, se é um serviço ou se é um produto, tá? Então, por exemplo, eu tenho vários tipos de proposta aqui dentro. Eu tenho propostas completas, proposta fragmentada, proposta com produto, proposta com serviço. O importante vamos falar de uma proposta de projeto. Então, ali você vai colocar etapa por etapa o que você está entregando desse projeto, quais plantas, elevações, imagens em 3D, vídeo, realidade virtual, tudo o que você está entregando. Você vai colocar ali também quantas alterações você vai fazer, que isso é muito importante, você trazer essa clareza para o seu cliente, se está incluído isso dentro do seu valor, quantas estão incluído e o que não está incluído, quanto será a parte, revisões, tudo. Você vai escrever etapa por etapa, tudo. Outro item, quando você vai fazer eu estou passando brevemente por tudo. Quando você vai fazer uma proposta também de orçamento, deixa claro para o seu cliente dentro daquele valor que você estipulou, quantos orçamentos você vai apresentar para ele. Serão 1, 2, 3. Deixa isso claro. Revisões desse orçamento, a mesma coisa. Deixa isso muito claro. Tem mais? Quanto é a mais? Já coloca ali também esse custo, tá? Uma outra situação. Nossa, acho que em acompanhamento de obra eu vou passar rapidamente. Acompanhamento de obra, gente, é outro item que você precisa também escrever etapa por etapa. Nós temos muitos processos, muitos fornecedores. Tem que ter data para começar, data para finalizar, tudo que vai ser feito, quantas vezes você vai naquela obra, quantas horas você vai naquela obra, tudo. É muito detalhado. Então, a gente está dando uma pincelada aqui, hein? Tá? Essa outra parte também de acompanhar o cliente em loja. Eu não sei em que momento isso vai entrar nesse plano de trabalho seu, mas também coloque quantas visitas em loja você vai fazer. Quantas horas você vai ficar e acompanhar esse cliente também? Passou? Quanto é a mais? Coloquem tudo, porque isso facilita tanto para você, tanto para o seu cliente. A gente precisa ser claro em tudo. O cliente não é obrigado a saber nada, né? Então a gente tem que trazer clareza para o nosso cliente, tá bom? Fê. E aí, Nancy, você falou uma coisa muito legal, porque assim, projeto, a gente tem que alinhar também muito bem. Eu acho que, principalmente o brasileiro, ele não tem essa cultura de consumir projeto. Digo a pessoa física, que não estudou, né? Que aí tá do outro lado. Vamos entender um pouco também quem tá do outro lado, do outro lado do balcão, vamos dizer assim, né? Entendendo? Então a gente está do lado de cá da mesa, o cliente está do outro lado. Tá. Então o brasileiro não tem essa cultura, não sabe essa etapa. E projeto é uma coisa que você precisa alinhar bem. Entretanto, obra, você tem que alinhar muito bem ao quadrado.
Porque também o brasileiro não tem essa cultura de ter profissional para acompanhar a obra, não tem essa cultura de ter, na verdade, uma equipe, né, setorizada para cada atividade, para fazer a execução da obra. Aqui o que eu percebo muito é assim, que até por uma questão cultural mesmo, né, gente? Vou reforçar essa visão. Que tem, às vezes, uma equipe empreiteira pequena que faz tudo. Faz coordenação de obra, faz a gestão da obra, faz a compra dos materiais e não faz nada. O resumo é esse. Porque cada player dentro da obra tem a sua finalidade. E aí você vai também explicar para o cliente, isso eu vejo fazendo muito, isso muito mesmo, porque tem a fase que a gente explica a questão do projeto, e qual que é o meu trabalho ali dentro do projeto, e tem a fase também que você vai acompanhar a obra. E aí o cliente também não entende qual a sua função enquanto profissional para fazer aquele acompanhamento, porque ele pensa que você tem que ficar lá o dia todo, né? Muitas vezes. E não entende a sequência das coisas que acontecem na obra, que são fundamentais, inclusive, para que você tenha uma obra, não digo 100%, porque 100% é a perfeição, mas 98%, né? Eu acho que a nossa expectativa é ter 98% de algo bem feito, com qualidade. Então, o cliente ele também não entende os momentos que cada coisa deve entrar. A importância de você ter essa coordenação e essa visão de fora. E aí, dentro do plano de trabalho, você consegue explicar tudo para ele, né? Em detalhe, eu vou acompanhar a obra, então tá, o meu acompanhamento de obra, eu vou fazer as visitas X da obra, vou orientar as equipes técnicas, vou acompanhar a entrega. Eu faço um parênteses. Nem todo mundo, gente, acompanha a entrega de material na obra. Muitas vezes é função da engenharia, não é função do arquiteto. O arquiteto, quando ele se dispõe a ser gerente de obra, aí a gente tem aqui um pivô importante, né? Você gerencia aquilo. Quando você acompanha e você não está 100% dentro daquela gestão, você está acompanhando, então você delega essa capacidade para outro profissional que consegue gerenciar. E normalmente isso é feito por um engenheiro. Então, isso, eu não sei você, Lindsay, mas eu vejo muito isso, que as pessoas não sabem dissociar. Elas acham que tudo vai ser entregue dentro dessa empresa, vai ser tudo feito dentro dessa empresa. Não é isso. E aí a função do plano de trabalho também é você alinhar isso. Então, isso é importante você esclarecer dentro do que você entrega dentro da sua empresa, por quê? Tem várias formas de entregar o trabalho, tem várias empresas. Tem empresas de arquitetura que faz realmente a gestão da obra, o gerenciamento da obra. Isso vai depender de cada escritório. Por isso que é importante você alinhar com o seu cliente e deixar claro para ele o que o seu escritório está oferecendo para ele. Se é gestão, se é acompanhamento, ou se é vistoria, ou se é visitas avulsas. Tem várias formas de trabalhar. Então, cabe você, profissional, esclarecer para o seu cliente o que você entrega, tá? Porque ele realmente não tem como ele saber, mesmo porque cada escritório, cada arquiteto trabalha de uma forma. Exatamente. E aí, a gente devagar, a gente foi longe, porque esse tema obra dá uma live, viu, gente? Que é bem interessante, hein, Lindsay? Vamos pensar em algum conteúdo para isso. Só que a gente já matou 2 pontos importantes aqui, Lindsay, que é quando a gente alinhou tudo, é compatibilizar os anseios do cliente com o que eu vou apresentar, com o escopo que eu vou apresentar das minhas atividades. Então, o cliente ele quer que eu faça projeto, acompanhamento da obra, acompanhamento em loja. Eu listei tudo isso, tá dentro do que eu quero entregar para ele, do que eu tenho capacidade de entregar, tá dentro. Então, vou fazer isso, vou apresentar para ele, vou me alinhar com ele. Então, nós vamos entrar num acordo. Se for bom para ele, bom para mim, lembre-se, aqui ó, uma coisa que eu ouvi e levo para minha vida, inclusive. Ganha, ganha. Se for ganhar para mim, ganha para ele, estamos juntos. Se não for, a gente deixa espaço para outra empresa poder fazer essa prestação de serviço. E um outro que eu quero apresentar essas etapas para o cliente, alinhar tudo.
Vamos alinhar tudo com esse cliente. Vamos botar as cartas na mesa mesmo. É o que eu falei, minimamente 40 minutos, nós vamos ficar ali conversando. Se der 1 hora, ótimo, porque ali você vai alinhar. Não vai sair com, eu acho que é assim. Eu achava que era assim. Não. E outro ponto, gente, essa proposta, o plano, ele é para apresentar para o cliente. Depois, nós vamos falar também disso. Contrato. Porque aí o contrato tem realmente uma validação jurídica. Vejo muitos escritórios de arquitetura não fazendo isso. Pega a proposta e já usa como contrato. Não. Nem você, cliente, que está aqui nos acompanhando, não é bacana, porque você tem que ter um respaldo daquela empresa que vai te prestar o serviço. E você, profissional, tem que ter um respaldo de que vai dar tudo certo, você está ali se garantindo, vai prestar um serviço adequado para aquele cliente e vai também ter as garantias de retorno. Então, leia, lembrete aqui, ó, até perdi a palavra. Contrato, depois de todo esse alinhamento, ainda temos alinhamento de contrato, que também é interessante ler com o cliente junto. Exato. Você que está acompanhando tudo. Oi? Você que está acompanhando tudo, perguntinhas aí? Não, as pessoas estão só escutando. Tá todo mundo, não tem ninguém com dúvida. Tá maravilhoso. Eu tô achando isso fantástico. Ninguém tem dúvida. Olha, daqui a pouco eu vou contratar vocês, né? Porque se não tem dúvida, já tá pronto para entrar no nosso escritório. Eles vão mandar pra gente via direct, pra gente trazer muitos temas aqui. Porque, Lindsay, também a gente falou, nossas lives têm aqui um horário adequado pra gente poder entregar o que a gente veio fazer sem ser muito cansativo, muito maçante. Se quiserem ficar mais também, a gente adora falar. Mas podem falar. Mas hoje, né, Lindsay, acho que tá bom. Senão eles vão ficar assim, cheios de coisa na cabeça. Exato. Hoje, então, a gente vai encerrar essa entrega desse conteúdo por aqui. Qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente. Pode mandar, a gente vai responder cada um de vocês exatamente conforme a gente fez na semana passada. Pode falar, Fê. Vou só dar aqui, ó, Sandrinha, que é uma amiguona nossa, tá aqui também, nos acompanha prestigiando. Ela falou uma coisa que é muito importante, mas se é aquilo que a gente falou, se tem um mentor aí fazendo uma ajuda, já é bacana também. Experiência nos ensina muito. E isso, gente, pra gente chegar nesse formato, né, a gente também passou por muita coisa. A gente não nasceu assim, sabendo, mas foi aprendendo. Isso é bacana, que a gente pode contribuir, mas isso é legal. A experiência... E tem o Marcos também que tá falando, tá anotando tudo. É isso aí, Marcos, põe em prática, hein? É isso aí, gente. Então, vamos lá. Nós vamos encerrar aqui. Semana que vem, a gente também volta um pouquinho para trazer mais um pouquinho de conteúdo para vocês. Vou pedir para vocês, se fez sentido essa live para vocês, curtam, compartilhem esse conteúdo, deixem uma mensagem aqui para gente. Por quê, gente? Isso contribui muito com o nosso trabalho, contribui muito com toda a nossa equipe que está envolvida nesse novo projeto. Por quê? Quando você não faz isso, eu vou trazer uma consciência aqui para vocês. Quando a gente não faz essa ação, é exatamente equivalente a você jantar na casa de um amigo, virar as costas, ir embora e nem sequer agradecer. Então pensem sobre isso e contribuam com todos nós. E, gente, eu desejo para vocês uma ótima semana, que vocês sejam extremamente produtivos, dinâmicos, criativos e até nosso próximo encontro. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui, tá bom? A todos mesmo, obrigada a cada um de vocês. Tá, Sandra, Maria José, arquiteta. Gente, assim, se eu ficar acompanhando, eu perco aqui, eu não consigo acompanhar tudo. Eu ainda estou trabalhando essa habilidade de falar e ler ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu fico boa nisso. Mas obrigada a todo mundo que está aqui. Felipe, muito obrigada também por você. Obrigada pelo seu tempo, pelo tempo de cada um de vocês que está aqui contribuindo com a gente. Agradeço imensamente. E tenha uma excelente semana. Eu faço as minhas palavras, as palavras da Lindsay, aliás, as minhas. Tem sido bem bacana. Eu estou muito empolgado em contribuir, em
fazer aqui. Gente, nunca pensei que ia lecionar, olha que coisa, que loucura, né? Nunca pensei que tinha que ia gostar tanto de estar aqui com vocês. Mas espero que isso aqui vire muita coisa bacana e que a gente, sim, a gente vá pro mundo aí. Vamos pro mundo. Mas para isso acontecer, vocês tratem de compartilhar isso aí. Ajuda nós aqui que vai ser bacana. Gente, gratidão, um beijo para vocês. Obrigada, até Beijo. mais. Lindsay, Até mais. gratidão. Tchau, tchau.